Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias. Nós estamos aqui estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com Leon Denis, como nós repetimos toda semana. Toda segunda-feira, às 21 horas, e a qualquer hora do dia, porque o programa é gravado, fica no YouTube, então vocês podem estar conosco a qualquer momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que nós possamos, com a permissão de Jesus e os bons amigos espirituais, levar ao seu coração, aos nossos corações, toda a luz que precisamos para nos autoiluminarmos, não é assim? Porque essa autoiluminação depende das nossas escolhas, depende da gente mesmo. Hoje já é dia 24 de junho, 24 não, 22 de junho, é que eu estou lembrando de São João, véspera do nosso amado santo São João Batista, né? Aquele que foi a voz que clamou no deserto, conforme ele mesmo disse, eu sou a voz que clama no deserto dos corações. Então, que São João Batista possa nos iluminar para que a gente possa ser aqui nessa transmissão, presença de luz, instrumentos do amor do nosso Pai. Na semana passada, sempre repetimos que o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido e amado Leon Denis, foi dividido em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre o ser, na segunda parte sobre o destino, e na terceira parte as potências da alma, incluindo, claro, a dor, por isso que foi traduzido como o problema do ser, do destino e da dor. E nós estudamos toda a primeira parte. Hoje nós estamos no nosso 20º encontro. Nós falamos hashtag 20, né? Esse nosso programa é o nosso 20º encontro. E nós, na semana passada, vimos o capítulo 14, que fala sobre as crianças prodígios e a hereditariedade. Porque toda essa parte do destino, praticamente Leon Denis tece considerações a respeito da pluralidade das existências. Assim, uma tese sobre a reencarnação, né? A pluralidade das existências. E a reencarnação não só precisa ser necessariamente na Terra. Existem muitos mundos habitados, solidários aos nossos, que nós podemos fazer essa transmigração de almas. E na semana passada a gente viu sobre as crianças prodígio, aquelas 20 crianças que Denis cita. Eu sempre gosto de repetir as suas afirmativas, e uma delas é que o século XIX foi o século das revelações. Muitos cientistas, muitos pesquisadores se debruçaram em suas escrivanias, em suas pesquisas, para nos trazer a beleza dessas informações, dessas teses, né, que deixaram de ser hipóteses, mas passaram a ser teses, teorias discutidas nas universidades. E na semana passada também nós colocamos que Denis nos disse que nós não fomos lançados ao mesmo tempo, né, no turbilhão da vida, como ele diz. Deus está sempre criando, e certamente criaturas feitas na mesma época, ou almas feitas na mesma época que nós outros, que nós todos, né? Eu lembrei agora de nós outros, porque meu filho mora no México, de vez em quando eu falo nós outros, que nós que não fomos feitos ao mesmo tempo, mas a humanidade terrena, segundo diz Emmanuel, são 20 bilhões de almas que ficam aí nesse prelúdio das idas e das voltas, como diz Allan Kardec. Quando nos apaixonamos por algo, profundamente a gente se apaixona por alguma coisa, por algum projeto ou por alguma pessoa, diz Leon Denis, é que o passado sai das sombras, que a vida tem noção de continuidade e a gente sempre se apaixona por aquilo
na presente existência que nós já começamos a conhecer no passado, talvez. Por isso que ele diz que o passado sai das sombras. E ele diz também que o nosso eu é feito de numerosas personalidades que nele vão se juntando como os afluentes de um rio. Achei muito bonita essa metáfora que ele usou, que o rio vai em direção ao mar e ele recebe muitos afluentes. E ele faz essa analogia com as múltiplas personalidades que chegam à nossa individualidade, né? Que são levadas à nossa individualidade, e que essa nova personalidade que nós adotamos nessa encarnação é resultado dessas múltiplas personalidades que temos registrados dentro de nós. Hoje nós veremos no capítulo 16 objeções e críticas sobre essas vidas sucessivas. O que as pessoas dizem? Por que as pessoas criticam a teoria, né, da reencarnação? Por que as pessoas criticam e não aceitam até hoje, como nós falamos na semana passada, que desde Nicodemos, aquele doutor da lei, questionou Jesus a respeito do ser necessário nascer de novo? Por que até hoje as pessoas ainda não aceitam? Eu me lembro da minha querida sogra, Dona Zazá, pessoa boníssima, maravilhosa, extremamente religiosa e atuante na sua fé. Ela dizia para mim: ai, Leila, se a reencarnação realmente é verdade, eu não vou acreditar em mais nada, eu vou questionar de Deus essa, essa possibilidade, porque a gente já sofre tanto, por que a gente precisa vir de novo? Né? Então, muitas pessoas pensam assim, por isso Denis escreve esse capítulo. Então, ele diz: a teoria das penas eternas, que a gente acreditava antigamente, no próprio testemunho da igreja, não passa de um espantalho destinado a criar um freio para as pessoas que têm inclinações para o mal, né? Não passa de um espantalho, uma necessidade de dizer: olha, você vai fazer mal, mas você vai para o fogo dos infernos, para o resto, pela eternidade. Mas hoje em dia, meus irmãos, isso daí não freia mais ninguém, porque passou a ser o conto da carochinhas. A gente sabe que na vida tudo se transforma, tudo muda, né? E pelo fato de você ter cometido alguns equívocos, não pode te penalizar para o resto da vida. Não tem justiça às penas eternas, como também não é justo as benesses, as recompensas eternas. Porque, como diz Denis, não há um ato tão horrendo que precisa ser punido pela eternidade afora, porque a nossa vida é um estalar de dedos. Não há um fato tão horrendo que mereça ser punido pela vida fora, assim como não existe atos tão maravilhosos que mereçam a recompensa eterna. Por quê? Não faz sentido, a justiça de Deus não pode ser pior do que a justiça dos homens, né? Que toda pena, todo ato tem agravantes e tem atenuantes. Então, a reencarnação traz essa certeza maravilhosa de que os nossos erros podem ser corrigidos e que nós não precisamos temer o fogo dos infernos. Porque, como Jesus falou, qual é o filho, qual é o pai, né, cujo filho pede um pão, o pai lhe dá uma serpente? Qual é o filho cujo qual é o pai cujo filho pede um peixe? Não, qual é o pai cujo credo, gente, estou me embolando toda. Qual é o pai cujo filho pede pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai cujo filho pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? A frase é exatamente essa. Então, nós que somos bons pais, como diz Jesus, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Por que Deus nos daria coisas piores? Por que Deus nos daria essa pena, como a pandemia, né? Que está pegando todo mundo, seja rico, pobre, branco, negro, não importa, porque a pandemia
é do reino dos vírus. O reino dos vírus, né? O reino viral, ainda é um dos segredos da natureza. Então, na verdade, Deus não nos pune, como também não nos perdoa, porque ele precisaria perdoar se ele se sentisse ofendido. Deus é muito maior do que Gandhi. Mahatma Gandhi disse assim: eu não tenho a quem perdoar, porque nunca me senti ofendido. Então, é a questão do perdão e das penalidades nada tem a ver com Deus, porque Deus, nosso Pai, ele é puro amor, pura misericórdia, pura bondade, mas ele fez leis justas. Por isso Jesus recomendou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então veja bem, essa crítica com relação à pluralidade das existências, ao contrário de ser uma injustiça que nós teríamos que voltar, né, aqui na Terra, que já é uma região de dor, essa crítica não procede, porque ter que voltar à Terra não representa que a gente volte realmente na mesma época. Nós viremos só para o aprendizado, para o crescimento espiritual e para refazer os nossos equívocos de outrora. Então, outra crítica que os nossos irmãos fazem, e que Denis tão bem categorizou, né, é dizendo que, mas esse fato de nós acharmos que as pessoas estão sofrendo consequências dos seus próprios erros não nos torna menos piedosos com relação a essas pessoas que sofrem, que às vezes a gente vê falando: ah, não, ela está passando por isso porque merece, né? Porque foi ela que semeou, então ela que tem que colher. Esse é um pensamento cruel e não desmerece a reencarnação. O fato dos nossos irmãos estarem recebendo o resultado da sua própria semeadura não nos impede de ajudá-los, porque nós viemos com uma missão na Terra, como nos informam os Espíritos, em 3 dimensões. Já falamos sobre isso. A missão de você com você mesmo, que ninguém pode progredir por você, né? Se a gente pudesse aprender por osmose, eu ficaria bem pertinho de um grande maestro, de um grande pianista, para pegar aqueles conhecimentos, sentar no meu piano e tocar. Ou eu chegaria bem perto de um sábio da atualidade, Bill Gates, por exemplo, para entender tudo de computador, pegar os seus conhecimentos. Pelo fato de estarmos perto, nós não vamos crescer em intelectualidade e em habilidades. Nós temos que crescer por nossa vontade, por nosso esforço, né? Por isso que Kardec fala que você tem uma missão com você mesmo, você tem uma missão com a sua família. A família é a célula máter da sociedade. Se a família está mal, a sociedade vai mal. Então, nós temos que crescer em família e promover o crescimento dos nossos irmãos também em família. A gente vem em família não por acaso, daria um outro encontro, né? E a terceira dimensão, que justifica isso, que nós devemos ser piedosos, devemos nos sensibilizar com a dor do nosso irmão, mesmo sabendo que foi uma dor talvez atraída por ele mesmo, ou talvez ele venha naquela dor para dar exemplo do seu potencial de força em termos de provas, né? Ou para convencer alguém da sua família ou dos seus amigos que é possível passar por aquela dor e se superar, os exemplos de superação, então a gente não pode saber, mas de qualquer maneira nós temos que ajudá-lo, de ser solidários, de sermos piedosos, porque nós sabemos que um dia a gente ajuda, no outro a gente é ajudado. Então as lições de fraternidade, a reencarnação não apaga a nossa necessidade de sermos solidários, mas assim, ela nos dá um alento para a nossa alma, de dizer: esse irmão nasceu cego, mas um dia ele vai voltar a enxergar.
Então, outra coisa que Denis levanta, que as pessoas falam com relação a essa. Falam contra, né, uma objeção contra a reencarnação, a caridade. Peraí, não, já falamos sobre isso. Ele diz que a lei do progresso é uma lei universal. É só você olhar para o lado para ver que tudo está mudando, tudo está progredindo, né? Me faz até lembrar a música de Lulu Santos, quando ele diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinitos. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem fingir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Obrigado, Lulu Santos, por uma música, uma letra, uma poesia tão linda. Porque é verdade, tudo muda, tudo se transforma no mundo, é a lei do progresso. Nós estamos sempre progredindo, mas alguns cientistas fizeram fizeram objeção a essa teoria de que a reencarnação existe pelo fato da maldade ainda existir no mundo. Alguns cientistas disseram assim: bom, se o homem já veio muitas vezes à Terra, por que ele continua mal? Se ele já foi para a dimensão espiritual, já sofreu todas as penas, todos os erros, todas os remorsos, né, os arrependimentos de terem cometido aquelas faltas, por que que eles voltam e continuam a praticar maldade? Então, não é possível que ele já tenha vivido aqui na Terra. Não é possível que ele já tenha passado por aqui realizando coisas ruins e depois volta e continua a realizar coisas ruins. Meus irmãos, por mais incrível que possa parecer, às vezes a gente questiona mesmo isso. Por que que nós somos repetidores de erros? Por que que nós já estivemos aqui, já fomos para a dimensão mais ampla da vida, que é a dimensão espiritual, já entendemos que cometemos os nossos equívocos e voltamos e repetimos equívocos até piores. Por que que acontece isso? Porque é a liberdade que temos de escolher. E quando nós renascemos, já falamos sobre isso, passamos pelo processo do esquecimento. As coisas vêm em forma de impulso, nós recebemos intuições, a nossa consciência nos diz, né, que não deveríamos fazer isso e aquilo, e a gente acaba repetindo pelos maus hábitos do passado. A gente acaba repetindo os mesmos equívocos. É uma coisa impressionante mesmo, como que o progresso moral não tem acompanhado o progresso intelectual. Nós percebemos hoje espíritos extremamente perversos, mas precisamos lembrar também que muitas vezes esses espíritos estão aqui na primeira encarnação do reino hominal, porque nós passamos pelos diversos reinos e quando a gente reencarna pela primeira vez no reino hominal, a gente vem com muita lembrança, né, da nossa ferocidade animal. Por isso que Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, capítulo 12, item 8, uma página de Lázaro, ele diz
que nós estamos muito mais próximos da animalidade ainda, estamos na infância terrena, do que da angelitude. Nós estamos nesse caminho evolutivo, né, que as reencarnações não favorecem, e estamos ainda muito próximo da animalidade. Por isso, nós continuamos ainda a nos deixar capturar pelos valores materiais. A gente chega aqui, as escolhas que fazemos é baseado nessa grande massa, nessa grande maioria. Leon Denis, por isso, diz que a caridade, nesse capítulo ele fala muito da caridade, é a mais bela das virtudes. E ele fala também que o progresso à vida terrestre, o regresso à vida terrestre, é para a alma humana como um rejuvenescimento. Imagina, a gente se torna mais forte, mais bonitos, mais iluminados, quando nós temos a oportunidade reencarnatória. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, que a gente nunca está contente com a nossa aparência física, com o nosso envelhecimento, onde tudo vai caindo, né? Mas imagina, se a gente estivesse na dimensão espiritual, a gente estava estacionado, né? Nessa, eu como sempre com meu cabelo assim, tá sem corte, né? Então, então às vezes ele fica me incomodando aqui, eu boto uma coisa aqui para segurar ele de lado para ele não me incomodar. Mas vamos lá, meus irmãos. Leon Denis, nesse capítulo, também ele pergunta: estaremos condenados a um labor incessante? Que ele fala que a lei do progresso, a lei do trabalho, né? O trabalho nos faz crescer. E às vezes, assim, movidos por essa vontade de progredir muito rapidamente, a gente fica trabalhando incessantemente. Aí os que fazem objeção a essas teorias dizem assim: ah, então a gente não vai ter descanso nunca, né? Toda encarnação é trabalho, é prova, é expiação, é isso, aquilo. Não, não é assim. Nós temos mundos de repousos também. Diz os espíritos que a gente, quando passa por uma encarnação muito dolorida, até pedimos todas aquelas provas, né, para nos refazermos com a nossa própria consciência, porque não é Deus que nos condena, mas as leis de Deus estão na nossa consciência, e como somos filhos da luz, nós somos seres, filhos de Deus, filhos da luz, herdeiros de todo o universo, a nossa própria consciência nos condena quando nós repetimos os mesmos equívocos, capturados por esse mundo de ilusão, como dizem os nossos orientais, Maia, né? Quando a gente fica capturado pelo mundo de ilusão, esquecemos do verdadeiro sentido da vida, esquecemos, né, de conquistar valores morais para nos fortalecermos, que um dos objetivos é rejuvenescer nesse fortalecimento. Quando nós esquecemos disso, então a gente passa por esse processo tudo de novo, de nos arrependermos na dimensão espiritual e programarmos um novo retorno. Mas o que eu estava falando é isso: quando a gente tem uma encarnação muito sofrida, nós podemos encarnar em mundos de repouso. Existem mundos na dimensão espiritual, que você passa por um refazimento, por um repouso, até retornar à sua nova luta, né? A nova oportunidade de trabalho. A beleza suprema é a suprema felicidade. Então, Denis fala muito nisso, que a gente não pode perder a meta, o foco, que é a beleza suprema, é estarmos felizes conosco mesmo, capazes de expandir, capaz de irradiar alegria e felicidade para todos. Agora, a pergunta interessante é sobre a pandemia. Tem uma amiga minha, Nusca, do Consolador, que falou: Leila, Leon Denis falou sobre a pandemia no capítulo 19 dessa segunda parte, né? O problema do destino que nós estamos estudando.
e nós estamos no capítulo 15. Não, estamos no capítulo 16. Mas aí eu antecipei o texto em que Denis fala da epidemia. E eu vou ler para vocês. Os nossos pensamentos e atos se traduzem em movimentos vibratórios, porque é energia, né? As vibrações de seus atos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volve a ele mesmo e o oprimem, o apertam na necessidade de reformar-se. É uma espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à sua causa. É o que Einstein diz, em outras palavras, que a vida é como você lançar uma bola na parede. Com a mesma força que você lança, essa bola volta em sua direção com a mesma força que você lançou. A, a bola volta. É a lei da ação e reação. Então, o que você dá para o universo, ela te retribui com a mesma força. Imagina, nós, humanidade terreno, o que, que nós demos para a nossa Gaia, para a Terra, esse planeta que nos acolhe? Nós agredimos muito o planeta, né? Nós destruímos muita coisa no planeta. E com isso, ela está nos devolvendo com seus segredos mais difíceis, que é o mundo viral, nos enviando os vírus para que a gente possa entender que quem fabricou tudo isso fomos nós mesmos com as nossas ações. Então, Denis fala assim: temos demonstração disso no fato bem conhecido de, em tempo de epidemia de contágio, serem principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, as atacadas, ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isento de receio ficam geralmente idêneos. Então, ele nos propõe, meus irmãos, que em tempo de epidemia nós possamos fortalecer a nossa vontade no bem. Ele nos propõe que a gente não tenha medo, porque o medo também atrai esse tipo de vibração. Não tenhamos medo, porque se nós tivermos que passar por esse vírus cruel, tivermos que aceitá-lo no nosso próprio organismo e até virmos a desencarnar por esse vírus, nós vamos crescer muito em conhecimento, saber que nós estamos num planeta maravilhoso que é abundante em todos os sentidos de bênçãos. A lei da abundância, quando Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, para que a gente possa enxergar. A abundância está para todos os lados. O sol que aquece a nossa vida, o calor do sol que é penetrado, né, os fótons que é penetrado na nossa pele, nos ajudam. A vitamina D, que é a vitamina que aumenta a nossa imunidade, segundo os estudiosos hoje, o vento, a noite estrelada, as águas dos rios, tudo isso é em abundância para a nossa subsistência. Mas quando a gente faz tudo errado, por ignorância, porque nós não somos maus, nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos em evolução, fomos criados para o amor e a felicidade. Não somos maus, nós estamos transitoriamente equivocados. O mal por si só não existe, o que existe é o bem que vem do nosso Pai Celestial. É o foco do bem e do amor, e nisso que a gente tem que se focar. E por isso não tenhamos medo de nada. O medo não é um bom parceiro. Ele faz com que a gente baixe a nossa imunidade e aí ficamos abertos a receber
todo tipo de vírus e também bactérias. Então, o mundo viral é um mundo ainda desafiador para a nossa inteligência, para o nosso progresso. E Denis está dizendo que depende da nossa moralidade nós vencermos todas essas epidemias e pandemias. Se nós nos tornarmos criaturas boas, generosas, através da caridade, como ele diz, a caridade, o que ela fala aqui da caridade? A beleza suprema, a caridade é a mais bela das virtudes. É a virtude por excelência, aquela que Jesus falou: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, amealheis os tesouros da alma. E um dos maiores tesouros da alma, segundo Denis, é a caridade. E os espíritos trouxeram essa bandeira também. Fora da caridade não há salvação. Que a caridade é um treinamento para nós nos tornarmos mais amorosos e bons. O nosso tempo já se esgotou e nós queremos convidá-los a essa trajetória de estudo, porque o conhecimento nos liberta. Quanto mais atividade nós darmos para o nosso pensamento, para os nossos neurônios, quanto mais nós ficarmos focados no bem, maiores defesa o nosso organismo terá, maior juventude nós também teremos. E um dia venceremos até a velhice, né? Iremos compreender por que nós precisamos envelhecer. Ainda necessitamos de envelhecer, mas há de chegar um tempo que nós não vamos envelhecer e nem tampouco morrer nesse sentido que nós conhecemos hoje. Mas vamos dizer, meus irmãos, agora é meu tempo de estagiar em outras paragens. E aí a gente vai. Que tempo bom nos aguarda, né, meus irmãos? Não duvidem de nada, porque eu que vivi no século passado, né, que sou do século passado, e que tenho visto uma transformação tão acelerada no mundo, não duvido de mais nada. Se hoje nós estamos falando através de uma máquina e com imagem e som, imagina o que será o amanhã, não é? Então, lembrando e agradecendo o nosso querido Lulu Santos, quando ele diz, como uma onda do mar, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinitos. Olha o mar que nosso querido Ricardo, nosso diretor, colocou na nossa vinheta. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. O que nós vivemos hoje, meus irmãos, de manhã, já era, já está lá no nosso subconsciente. Não perdemos nada, nada nós perdemos, está tudo registrado aqui. Então, que Jesus nos abençoe, para que nós continuemos com essa garra, sem medo de nada. Vamos passar por essa pandemia com muita alegria no coração e com mais experiências para compartilhar com os nossos irmãos. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.